Olá, amigos telespectadores da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Está começando agora mais uma edição do Plantão de Notícias. Vocês vão acompanhar as notícias conosco. Vejam lá, as manchetes da semana. TSE caça mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. MP acusa Google de atrapalhar investigações do caso Marielle. Petrobras anuncia novos preços para combustíveis. Ex-presidente Jair Bolsonaro diz à Polícia Federal que não sabia de fraude em cartões de vacinação contra a Covid. Pesquisadores usam tecnologia 3D para entender o motivo do naufrágio do navio Titanic. E você confere ainda as previsões do tempo, as notícias locais. Começa agora o Plantão de Notícias. O Tribunal Superior Eleitoral cassou por unanimidade o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. A decisão considera que Dallagnol estaria inelegível, apesar de ter tido registro de candidatura deferido pelo Tribunal Regional do Estado do Paraná. O processo ainda cabe recurso, mas o deputado já terá que deixar o cargo eletivo. A acusação defendeu que Deltan Dallagnol, no ato do registro da candidatura, estava inelegível por ter pedido exoneração do cargo de procurador da República, enquanto diversas análises de sindicâncias e pedidos de processo administrativo disciplinar estavam pendentes. Essa é uma das condutas previstas na Lei de Inexigibilidade. A defesa do deputado argumentou que Deltan estava apto a concorrer às eleições, uma vez que a decisão do Tribunal de Contas da União contra ele foi suspensa por um liminar da Justiça Federal de Curitiba. O relator do processo no TSE, ministro Benedito Gonçalves, votou pela cassação do mandato do deputado. Ele entendeu que Dallagnol fez uma manobra para evitar a perda do cargo e o enquadramento na lei da ficha limpa. Referida manobra impediu que os 15 procedimentos administrativos em trâmite no CNMP, em seu desfavor, viesse a gerar processos administrativos disciplinares que poderiam ensejar a pena de aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Pelo Twitter, Deltan Dallagnol afirmou que está indignado com a decisão e que mais de 340 mil vozes, equivalente aos votos que recebeu, teriam sido caladas. À tarde, ele falou na Câmara dos Deputados. Caçar um mandato, caçar milhares de votos é mexer com o que existe de mais sagrado no sistema democrático, no sistema eleitoral, que é o poder do voto, que é a soberania popular. E hoje eles anularam a soberania popular, eles anularam o poder do voto com base, mais uma vez, em uma inelegibilidade imaginária. A decisão deverá ser cumprida, ou seja, a perda do mandato é imediata. Os votos recebidos pelo parlamentar serão contabilizados para o partido. O Ministério Público do Rio de Janeiro acusou a empresa Google de atrapalhar as investigações do caso Marielle. O Ministério Público do Rio pede a quebra de sigilo de um grupo indeterminado de pessoas que tenha feito buscas como Marielle Franco, Agenda Vereadora Marielle, Casa das Pretas ou Rua dos Inválidos 122, nos 4 dias anteriores ao atentado contra Marielle e Anderson, em março de 2018. O MP alega que, ao não entregar informações, o Google impõe dificuldades que prejudicam as investigações. O caso está no STF há 2 anos. Agora cabe à ministra Rosa Weber, relatora da ação, decidir quando colocar o tema em pauta. Pela amplitude das regras de sigilo, a decisão do Supremo terá repercussão geral, ou seja, valerá para os processos semelhantes. No recurso apresentado ao STF, o Google afirmou que a realização de varreduras generalizadas em históricos de pesquisa de usuários e o fornecimento de listas temáticas dos que pesquisaram certa informação representam uma intrusão inconstitucional no direito à privacidade, sem relação com o crime investigado. A empresa disse ainda que a decisão atinge pessoas inocentes, pois os termos indicados são comuns, envolvem pessoa pública e tem lapso temporal longo, o que aumentaria a possibilidade de lesão de direitos. A Petrobras anunciou
os novos preços para os combustíveis a partir de uma nova estratégia comercial que vai definir os valores do diesel e da gasolina. Em vídeo divulgado pelas redes sociais, Lula reafirmou os novos valores divulgados pela Petrobras. Para o presidente, a nova política vai ter um impacto importante nos preços e vai beneficiar a população. Ele também afirmou que a medida vai servir para gerar mais empregos. O valor do gás de cozinha de 13 litros será vendido às distribuidoras por quase R$ 9,00 mais barato que o valor atual. A previsão é que ele chegue ao consumidor final por pouco menos de R$ 100,00. O litro da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras terá uma redução média de 40 centavos e o do diesel de 44 centavos. Essa diminuição dos preços é resultado da mudança da estratégia comercial da Petrobras, que trocou a política de preços. Desde 2016, o valor do combustível era atrelado ao preço internacional do petróleo. Agora, aumentos súbitos no mercado internacional não serão diretamente repassados aos consumidores. Segundo o anúncio feito pela empresa, ela levará em conta dois fatores principais para definir o valor da gasolina e do diesel. O custo alternativo do cliente, que significa que a Petrobras vai levar em conta o preço praticado por empresas concorrentes, e o valor marginal da Petrobras, que é um custo de oportunidade e leva em consideração a produção, a importação e a exportação dos combustíveis e do petróleo. A Petrobras recupera sua liberdade de fazer preço. Isso que é importante. Não é contra o investidor, é o contrário. O que era contra o investidor é você ser obrigado a praticar o preço do seu concorrente, o pior preço. Agora não. Nós nos alforriamos de um único e exclusivo fator, que é esse paridade de importação, né, para ter a liberdade de usar nossas vantagens competitivas a favor do Brasil e da Petrobras. Crítico da antiga política que atrelava o preço dos combustíveis ao mercado internacional, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que agora os preços serão abrasileirados. Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis, era hora de sinalizar de forma clara que o governo do presidente Lula vai cobrar de todas as empresas, independente de quais sejam, que cumpram com seu papel social. Os preços dos combustíveis impactam diretamente na vida das pessoas. Quando o valor cai, isto significa mais dinheiro para as famílias usarem em outras necessidades. Nos postos, o anúncio agradou aos motoristas. Além da gasolina, o diesel também sofreu redução, afetando o transporte de cargas e impactando em toda a cadeia produtiva. Da mesma forma, a redução no preço do gás de botijão foi bem recebida, pois o valor atual já passa dos R$ 100. Em alguns lugares, principalmente periferias e favelas, o botijão de 13 quilos chega a ser vendido até por R$ 150. Ex-presidente Jair Bolsonaro diz à Polícia Federal que não sabia de fraude em cartões de vacinação contra a Covid. Segundo o advogado do ex-presidente, Fábio Weingarten, Bolsonaro negou que determinou a possível fraude nos registros de vacinação dele, de familiares e assessores. Em publicação numa rede social, o advogado do ex-presidente afirmou que Bolsonaro reiterou que jamais se vacinou, que desconhecia toda e qualquer iniciativa para eventual falsificação, inserção, adulteração no seu cartão de vacinação, bem como de sua filha. Conversas obtidas pela polícia revelaram um então ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, organizando um esquema para inserir dados falsos para obter certificados de vacinação contra a Covid-19. O esquema teria envolvido pessoas em ao menos 3 estados, além do Distrito Federal. No último dia 3, agentes da PF fizeram buscas na casa do ex-presidente em Brasília. Na ocasião, o celular dele foi apreendido. Bolsonaro, familiares e assessores viajaram para os Estados Unidos no final de dezembro. Nos últimos dias, a Polícia Federal pediu às companhias aéreas que informem se o grupo apresentou comprovantes de vacinação na viagem. Pesquisadores dão início ao projeto de escaneamento do Titanic para a descoberta do motivo que o levou a naufragar. O mapeamento foi todo capturado por câmeras robô controladas à distância.
O mapeamento foi todo capturado por câmeras robô controladas à distância. Foram mais de 200 horas de filmagem e 700 mil ângulos diferentes. O projeto começou no ano passado. A diversidade de tomadas é que permitiu a reconstrução em 3D e o escaneamento considerado perfeito pelos pesquisadores. O Titanic, o maior navio da época, afundou em 1912, na primeira viagem. A embarcação colidiu com um iceberg. Os destroços foram descobertos no fundo do Atlântico em 1985. Desde então foram muitas as especulações sobre o acidente que matou mais de 1.500 passageiros. Cerca de 700 pessoas se salvaram. A última sobrevivente viveu até 2009. A inglesa Milvina Dean, um bebê de 2 meses, era a mais jovem passageira a bordo. Ela morreu aos 97 anos e dizia que obviamente não tinha memória do naufrágio, mas que aquele dia mudou totalmente a vida dela. Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em instantes. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, sala 410, Centro de Magé. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Qual é o seu plano para hoje? Maratonar uma série? Se divertir com a família? Jogar com dezenas de amigos? Seja qual for o seu plano, a SumiCity tem o melhor plano e o melhor preço para você. Internet 100% fibra ótica de 150 MB até giga conexão a partir de R$ 89,99. Não perca essa oportunidade. Ligue 10353 e assine agora mesmo a SumiCity. Já de volta do intervalo na nossa programação jornalística, vocês vão acompanhar agora as notícias locais com Maurício Aragão, que destaca as seguintes manchetes. Prefeita Marina e o secretário de Educação visitam obras de creche em Guapimirim. Câmara requer na Justiça o cancelamento de audiência em Teresópolis. Rio das Ostras adquire novos veículos para a saúde. Magé realizou seminário de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Uma obra que estava paralisada e que a comunidade da Iconha, em Guapimirim, aguarda há 9 anos, está prestes a ser concluída. A creche municipal teve suas obras visitadas pela prefeita Marina Rocha e o secretário de Educação, Ricardo Almeida. Então, gente, estamos aqui no bairro da Iconha, estou aqui com o secretário de Educação, Ricardo Almeida, o secretário que vem fazendo história à frente dessa pasta, essa obra aqui mesmo, dessa creche da Iconha, é uma obra paralisada há mais de 11 anos. A comunidade até tinha perdido a esperança de ter esse benefício, de volta, mas estivemos aqui, prometemos, e hoje a gente se depara
com essa creche toda estruturada, todas as salas vão ter ar-condicionado, as nossas crianças vão ser recebidas com conforto para que ela possa estar ali aprendendo dentro da sala de aula, não é isso, Ricardo? Exatamente. Eu me lembro como se fosse hoje, né, que no seu primeiro mês de governo, a gente foi a Brasília, tivemos lá com o ministro da Educação para conseguir a liberação dessa obra aqui. E agora está faltando muito pouco tempo para a gente entregar essa obra extraordinária que vai atender mais de 200 crianças do centro da nossa cidade, no bairro da Enconha, para a gente poder entregar a obra para a nossa população. Segue a polêmica em Teresópolis sobre a concessão de água e esgoto. Em novo capítulo essa semana, está marcado para esta sexta-feira, dia 19 de maio, às 10 horas da manhã, de forma online, uma audiência pública. Porém, o assunto foi debatido na Câmara de Vereadores e o vereador Marcos Rangel, do PP, através de requerimento verbal, pediu que a Câmara entrasse na Justiça com o adiamento ou até o cancelamento dessa audiência pública para que ela seja feita de forma presencial. A Câmara já ajuizou uma ação para tentar impedir a realização da audiência de amanhã. A Prefeitura de Rio das Ostras anunciou a aquisição de 11 novos veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a publicação, um dos veículos foi comprado através de emenda impositiva do vereador Sidney Matos Filho, o Neizinho. As demais foram recebidas diretamente do governo estadual ou adquiridas com verbas repassadas pelo governo do estado. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé também participou na terça-feira, dia 16, do Seminário de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado na Primeira Igreja Batista de Piabetá. Embora o dia oficial de combate seja nesta quinta-feira, dia 18 de maio, a Secretaria, junto com órgãos vinculados, como os Conselhos Tutelares de Magé e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dizem que estão trabalhando durante todo o mês na conscientização, né, já que é o Maio Laranja, campanha que se volta justamente para a conscientização e orientação sobre esse grave problema social. O evento realizado nessa terça-feira foi organizado pelo Conselho Tutelar para informar e esclarecer o público sobre a importância do papel de cada indivíduo na proteção das crianças e adolescentes. Vamos agora à previsão do tempo. Rio com previsão de tempo firme, sem chuvas. A temperatura na capital fluminense deve registrar a mínima de 16 graus e a máxima de 26 graus centígrados. Nesta quinta, tempo firme em toda a região do Sudeste. O sol vai aparecer no céu entre poucas nuvens e não há condição para chuva. Inclusive, no sul de Minas Gerais e também em regiões do Vale do Paraíba, há formação de geada no amanhecer. Falando nas temperaturas, devem ser amenas, principalmente no início do dia. Em São Paulo, 12 graus de mínima, 12 também em Belo Horizonte, e a temperatura máxima em Vitória chega a 27 graus e no Rio de Janeiro apenas 26. Vamos agora conferir as notícias do esporte. Punição do jogador de vôlei é reduzida para 3 meses após postagem sobre Lula. Em janeiro, o jogador fez a postagem nas redes sociais em que perguntava aos seguidores quem daria um tiro no presidente Lula. O Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação Brasileira de Vôlei assinaram um acordo para encerrar o caso. A confederação receberá uma multa ao invés da suspensão pelo Conselho de Ética do COB. E o medalhista olímpico e jogador do Cruzeiro, Wallace, terá a suspensão reduzida de 5 anos para 3 meses. Em janeiro, ele fez uma postagem nas redes sociais em que perguntava aos seguidores quem daria um tiro no presidente Lula. A equipe dele, Cruzeiro, o afastou por tempo indeterminado, mas graças a uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, em abril, ele jogou a final da Superliga Masculina de Vôlei e venceu com a equipe. No acordo assinado agora, o COB disse que não reconhece o jogo. Depois da partida, Wallace disse que cometeu um erro fora de quadra, do qual se arrepende e se desculpou. O jogador apoia o ex-presidente Bolsonaro e defende a ampliação do acesso de armas pela população. E na sequência do esporte, acompanhe os resultados dos últimos jogos. Bom, Antônio Alexandre, e pela Copa do Brasil, o Botafogo parecia que ia
acalmar a tempestade, fazendo 2-0 no primeiro tempo sobre o Atlético Paranaense, com grande atuação do Tiquinho, que marcou um gol e deu passe para o outro do Luiz Henrique. Mas o segundo tempo, o Atlético fez valer o apelido de Furacão, veio com tudo para cima, virou o jogo com uma atuação realmente avassaladora, e o Botafogo ficou assustado no segundo tempo. Vamos lembrando os outros jogos dessa quarta-feira. A rodada das oitavas de final de ida tinha começado terça com Fluminense e Flamengo 0-0. Ontem, Santos e Bahia 0-0. Palmeiras 3, Fortaleza 0. Grêmio 1, Cruzeiro 1. Sport 0, São Paulo 2. América Mineiro 2, Internacional 0. E Atlético Mineiro 2, Corinthians 0. Vamos agora ao giro de notícias que foram destaques nas redes sociais. Mourão pede ao Congresso interdição imediata da cassação de Dallagnol. A cassação da validade do registro de candidatura de Deltan Dallagnol foi decidida por unanimidade nesta terça-feira, dia 16/5, pelo TSE. Acompanhe as declarações de Mourão. Portanto, senhores senadores, senhor presidente, em nome dos meus eleitores do bravo Rio Grande do Sul, fronteira da nacionalidade e guardião das liberdades, apoiado pelos colegas de bancada e por todos aqueles parlamentares que, independentemente de posições partidárias e ideológicas, acreditam na democracia, venho formalizar por meio desse discurso o pedido para que o excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional interdite imediatamente a cassação ilegítima do deputado Dallagnol, por ela estar viciada na forma e no conteúdo, por erros de tal gravidade que a levam muito além da esfera jurisdicional para se constituir em ataque direto à democracia. E outros senadores se manifestaram através das redes sociais em protesto contra a decisão do TSE em cassar o deputado Deltan Dallagnol. Não é possível relativizar e também não é possível fazer de conta que não viu uma escalada de intimidação que está em curso no nosso país. Já disse e repito, este é um momento de reflexão, especialmente para o Senado Federal, porque nós temos deveres constitucionais que não são compartilhados com nenhuma outra organização política do nosso país. São deveres do Senado Federal, que não podem ser exercidos. São responsabilidades que não podem ser exercidas na base do revide, nem na base da vingança, como se está a perceber de parte de quem deveria ter a serenidade para decidir o que é certo e o que é errado, para quem tem a responsabilidade de julgar. E vocês conferem na sequência uma investigação da Polícia Civil que mostram imagens do inspetor agredindo um casal no último sábado, dia 13, durante uma briga de trânsito em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O investigado aparece em um carro da 50ª DP de Itaguaí. Testemunhas afirmam que ele estava bêbado. Confiram. Família e tudo. Olha lá, batemos no maluco, mano. Uma dessa não sai tiro. Ó. Ô, rapaz. O cara tá bêbado, a polícia tá bêbado. E aí, tá? É a voz de autoridade. Ô, rapaz! Puta!
porra. Calma aí, Batata. Calma aí. Polícia doidão, mano. Polícia doidão, batendo no carro do cara. Ainda deu umas porradas na mulher, mano. Bateu na mulher, o polícia. Que isso, mano? Esses foram os fatos relevantes do nosso plantão de notícias. Estamos terminando mais esta edição, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais e no canal 57 da Sumicity. Principalmente os nossos agradecimentos à nossa equipe técnica, nos despedindo até a próxima edição. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Bem-vindo a Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais, IDHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis.